é que você vê esse momento no Brasil, Josiclei? A gente está aí se deparando num momento assim de caos, pode-se dizer assim, mais de 100 mil pessoas mortas por essa pandemia. Quando a gente fala pessoas, a gente fala também empresas. Quantas empresas morreram nessa pandemia? Quantos sonhos frustrados de empresários que tinham seus negócios, né? E de repente, com a chegada desse vírus, o negócio também foi por água abaixo. Qual a sua visão em relação a isso, esse momento que a gente está passando? Por questão prática, né? Até por gerenciar projetos, e a gente gerencia projetos com vários segmentos. Indústria, comércio, né? Prestação de serviço. E é um momento de ensinamento e de resiliência para todo o mercado, independente do tamanho da empresa. O que a gente fala é que todos perderam. O que a gente tem que fazer agora é mitigar o impacto disso daí, de como é que a gente vai poder virar 2020 para 2021. A gente sempre tem conversado com o profissional, o colaborador, certo? Que ele tem a sensibilidade, nesse momento, em apoiar o empresário, o patrão dele. Certo? Esse momento agora é um momento de dialogar, e não de estar cobrando e colocando o patrão do outro lado, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, a gente é o diálogo para trazer esse momento de que a gente tem que atravessar 2020. Eu estou falando sempre com reflexão de que 2020 é o ano da sobrevivência. Tanto para o empresário, como também para o colaborador. Então, dentro do contexto prático, onde você falou quantas empresas fecharam ou não, a nossa dinâmica de mercado hoje, a gente tem em torno de 7 mil empresas com pedido de recuperação judicial no Brasil. Decorrente da pandemia, quando ela se iniciou em março desse ano, e já estudos mostrando, a gente vai ter em torno de 14 a 21 mil empresas pedindo recuperação judicial. Isso é uma situação na qual que essa dinâmica do mercado tem passado muito. Então, o que a gente mostra para o empresário é que precisa dialogar, precisa reavaliar se o modelo do seu negócio, de fato, ele está sintonizado com esse momento e de que forma a gente vai mitigar esse impacto com a equipe e o que vai entregar para o cliente. Muito bem. Eu queria saber de você o seguinte, Josiclei. Com a retomada, neste momento, quais serão as oportunidades para manter a empresa viva e competitiva? Muito boa essa sua colocação, Fernando, porque antes da retomada, boa parte dos empresários ele não tinha vamos dizer, um apego ao mundo digital. Então, muitas vezes ele fazia a comercialização do produto ou da mercadoria dele através do contato físico. E a partir desse momento ele começa a ter uma interação digital. Então, o processo de digitalização, seja numa grande metrópole ou numa cidade de pequeno porte, ele está mais presente hoje. Então, o que a gente deixa é a seguinte mensagem: você, empreendedor de pequeno, médio, grande porte, você tem que entender que a internet é o melhor canal para poder posicionar, seja a sua prestação de serviço ou seja a sua mercadoria que você vai vender. Então, o processo de digitalização, exemplo prático, é o Magazine Luiza, né? A Magalu, no qual, no início da pandemia, ela começou a desenvolver esse processo do qual os pequenos empreendedores estavam ali cadastrando, certo? E fazendo parte desse universo da digitalização. Então, o que eu deixo de reflexão para o empreendedor é que ele começa a entender esse mundo digital, tá? E qual é a dinâmica que ele vai fazer isso e de que forma ele vai potencializar, incrementar a questão de vendas na empresa dele. O Instagram está aí. A gente está vendo o Instagram, a gente está vendo o WhatsApp, e a velocidade que a informação chega, ela é muito rápida, é questão de segundos. Seja uma questão positiva ou negativa. O que o empreendedor precisa entender é o seguinte: de que forma eu vou monetizar o meu negócio? Isso é um fato. Um segundo ponto é que, com a pandemia, o fluxo de dinheiro ele ficou mais restrito a uma pequena região. Então, pela questão da locomoção, as pessoas se locomovendo menos, então se deu a oportunidade do empreendedor local ele conhecer o que está acontecendo na rua por trás, num quarteirão, 2 quarteirões. E isso é muito bom para eu conhecer qual é a dinâmica de mercado, certo? Tem a questão da manicure, tem um cabeleireiro, tem um escritório contábil, tem uma oficina mecânica, tem uma clínica. Então, a pandemia trouxe o seguinte ponto de vista: o que de fato está ao meu redor de oportunidade, que muitas vezes os empreendedores queriam ir para longe, e, na verdade, ele estava com a oportunidade ao lado dele. Muito bom. Quais foram os aprendizados que tiramos, né?
e podemos colocar em prática com a volta das atividades, na sua opinião? Pronto, na minha opinião, de forma direta, amadurecimento. O empreendedor ele está mais resiliente. A gente sabe que é uma caminhada. Infelizmente, é um fato que boa parte das empresas vão fechar e outra parte das empresas vão se posicionar bem. Tem alguns segmentos do mercado que eles estão muito bem, obrigado. A parte de logística, a parte de logística, a parte de saúde está muito bem. Uma coisa que a gente nunca imaginava, a importância e o papel dos delivery. Quem imaginava que o delivery poderia ter uma força tão grande, né? E uma dinâmica de mercado. Então, assim, ele está trazendo essa pegada muito forte, de forma assim, muito incremento, muita colocação de mercado. E a lição que a gente deixa para o empreendedor é que acredite no seu negócio, entenda que se você quer consolidar a sua marca, o seu produto, o seu serviço, isso requer tempo. Requer você conhecer o seu produto, requer você montar uma melhor estratégia. E muitas vezes você começa com o próprio celular mesmo. Você tem um celular, você consegue trazer uma dinâmica de posicionamento do seu produto. Você tem o Instagram, tem o WhatsApp. Tem muita gente hoje que ganha dinheiro em um volume muito significativo com o WhatsApp, vendendo. A questão é, eu na condição de empreendedor estou fazendo isso dentro de um aspecto. Dentro do outro aspecto, certo, que faz com que as empresas se consolidem, é a questão da governança. Porque o empreendedor, muitas vezes, ele começa sozinho a empreender. Quando daqui a pouco a empresa começa a crescer. Ela cresce, aí ela vai demandar algumas dinâmicas, certo, de habilidades e competências que ele não tem. Então, eu era sozinho, agora eu tenho funcionários. Esses funcionários, eu preciso trabalhar a questão da liderança. Como é que eu vou liderar esses funcionários? Como é que eu vou deixar acordado toda essa dinâmica de relação entre patrão e empregado, patrão? Então, são pontos que a gente precisa deixar bem claro, né, nesse dia a dia do empresário. E trazendo para a governança, são 4 pilares que ele funciona muito bem, independente do porte da empresa, que se você é empreendedor, você entender o que eu vou falar agora, a sua empresa vai decolar e, como se diz, e passar por esse momento com mais tranquilidade. Então, assim, você está sendo transparente com as suas ações, com a sua empresa, você está sendo transparente com a comunicação interna com seus colaboradores, com o seu cliente, você está tendo uma questão da prestação de contas, né, dos atos que você faz, você está tendo a questão da equidade, você está tomando decisões de forma correta. Então, são pontos que fazem as empresas seguirem. Tá? Então, assim, uma das questões que a gente vê muito no dia a dia das empresas, independente do porte, são 2 fatores que fazem a empresa fechar. Um, falta de dinheiro, e outro, falta de gestão. São 2 questões práticas. Então, e muitas vezes o empreendedor ele começa a ganhar dinheiro, vai faturando, aí ele começa a misturar a questão de ordem pessoal dentro do negócio. Então, parte dos empreendedores hoje que estão sofrendo do início do ano para cá, parte deles tomaram algumas decisões erradas em 2018, 2019, e hoje está sofrendo. Isso é um ponto claro mesmo e mostrando, olha, só vai ficar quem de fato seguir e entender que tem que fazer o dever de casa. Senão, está fora do mercado.